Naturalmente que começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Manuel Castro Almeida, o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, representante do CDS-PP Distrital, Francisco Paulino, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados Cristóvão Norte e Elsa Cordeiro, Srs. Autarcas, representantes de delegações regionais presentes, senhores vereadores, deputado Bruno Inácio, também está ali escondido. Naturalmente, que primeiro agradecer a vossa presença e pegava no slogan, que de facto hoje aqui vamos falar um pouco sobre mais Portugal e investir mais, mas esta frase é uma frase que deve ser enquadrada na governação dos últimos anos e não na governação do governo anterior a este. Porque o governo anterior a este também fez isto, investiu mais, mas foi com o dinheiro que não era dele. E, portanto, a primeira mensagem que fica aqui bem clara é que este governo investiu mais, mas com sustentabilidade. Onde, naturalmente, passo aqui a dar alguns exemplos. Nós não podemos cometer os erros que o governo anterior cometeu no que diz respeito às escolas. Eram escolas megalómanas, que, por exemplo, no que diz respeito ao custo de referência por sala, uma escola posta a concurso para um município, normalmente era cerca de 60% do custo do que aquelas escolas foram postas. E, portanto, nós gastámos milhões de euros com isenções especiais na contratação pública que provocaram, nomeadamente no Algarve, que algumas escolas ainda estão a trabalhar em contentores, porque não houve dinheiro para as acabar. Além disso, salientar outra questão da sustentabilidade que é preciso aqui pôr naturalmente já na mesa. É que fazer escolas ditas modernas, com grandes eficiências energéticas, onde não há uma janela, onde hoje tem que se gastar milhares de euros por mês para pagar a energia elétrica, não é este investimento mais que o governo do CDS-PP fez. O outro é que fez. E, portanto, temos que ter cuidado e esclarecer que este governo, de facto, está a investir mais, mas com sustentabilidade. Além da educação, também dava o caso da 125. Havia aqui um acordo com uma PPP de 600 milhões de euros para a reconversão e modernização e para criar-se maior mobilidade no Algarve através da 125. Naturalmente que é incomportável, quer para o país, para a região, fazer uma reconversão daquela 125 por esse valor. O que é que este governo fez? E bem, investindo mais, mas com sustentabilidade, dividiu uma parte para a parceria público-privada, tirando os denominados gastos supérfluos, não necessários, assim se pode dizer, e outra parte é feita para as estradas de Portugal. Mais uma vez, investir mais com sustentabilidade. Na questão dos portos, tínhamos os portos ao abandono. Essencialmente, podemos aqui referir o Porto de Portimão e o Porto de Faro. Hoje, já temos uma estratégia para esses dois portos no Algarve, através da área portuária de Sines do Algarve, onde estão investimentos definidos e que vão ser, de facto, realizados no sentido de, por um lado, Porto de Portimão, teremos os cruzeiros, Porto de Faro, a questão do comércio e, portanto, transporte de mercadorias. Esta é que é o investimento com sustentabilidade que nós no Algarve defendemos. Na área da saúde, também tivemos alguns investimentos, mas os resultados foram feitos com este governo, mesmo que digam que houve alguma racionalização, que houve de facto custos, mas temos hoje um hospital que no ranking nacional tem bons resultados. Não só pelo facto de ter sido agregado os dois, polos, assim se pode dizer, de Portimão e de Faro, o Lagos numa dimensão menor, mas de facto houve uma política de investir mais com sustentabilidade. Eu vou continuar a insistir neste tema porque o que tem que passar é investimento com sustentabilidade. É isso que este governo tem feito e é isso que temos que continuar a fazer. Naturalmente, também referir que aqui no Algarve temos que continuar a apostar na questão da formação e do emprego, mas este governo está a fazer também diferente do governo anterior. O governo anterior tinha denominado uma lista de formação, que era uma lista nacional, que não aplicava nas regiões. Ora, o que este governo está a fazer e bem é converter a formação à característica da região. Nós temos de ter formação nas áreas que a região tem as suas características endógenas, tem a ver com o turismo, tem a ver com o mar, tem a ver com a agricultura, por exemplo, são 3 setores fundamentais, onde a formação tem que ser nessas áreas. Naturalmente, que isso não foi feito no passado, este governo está a fazer isso, onde aqui também saliente, um deputado que foi eleito para o Algarve, que não está aqui presente, quando foi Secretário de Estado do Emprego, também criou uma medida específica para a formação ao Algarve, para que na área do turismo, quando os hotéis no inverno têm menos clientes, em vez de estarem a desempregar os seus funcionários, eles estão a ter formação nesse período para quando vier a época então de maior afluência, além de serem mais formados, não têm a necessidade de estar desempregados. Naturalmente, tem uma outra área aqui bastante importante, referida à diferença do investimento entre o que é investir com sustentabilidade e o investir do governo anterior. Foram criadas medidas, por exemplo, com as mesmas unidades, quer das misericórdias, quer das mutualidades, aumentou-se o rácio de utilização por quarto. Isto dá uma rentabilidade muito maior e continua a oferecer uma boa oferta
de serviço social, do mesmo modo as cantinas sociais, como se recordam, mais uma vez investimento deste Governo e mais uma vez investimento com sustentabilidade. Esta questão que aqui falei do investir mais, também temos que agora enquadrar um pouco aqui com a nossa região. Nós somos uma região, não sei se isso pode dizer, muito vulgarmente se diz, de uma monocultura que tem a ver com o turismo. Eu até digo que é duplamente monocultura, é o turismo e é a questão do sol e praia. Nós apostámos ao longo de cerca de 40 anos, a região foi feita fazendo esta aposta, de apostar claramente neste binómio sol-praia. Naturalmente que há grandes vantagens, temos uma taxa de ocupação muito grande na época alta, julho, agosto e setembro, alguns casos também junho, mas temos outros meses de facto com uma sazonalidade bastante grande. Isto vai implicar que na região, e este Governo está a fazer isso, quer através dos fundos comunitários, quer através da própria política que faz nas várias áreas dos vários ministérios, na diversificação da economia na região. Isso é fundamental. Nós, se continuarmos a apostar só no turismo, continuamos a ter bastante desemprego. E nós temos uma característica muito curiosa, mas que é muito fácil de entender a minha maneira de pensar, a nossa maneira de pensar no PSD Algarve, que é o seguinte. Naturalmente, quando, na generalidade, a sociedade está em melhores condições financeiras, é quando passeia mais, é quando faz mais turismo. Bom, e qual é a implicação direta que isto tem no Algarve? É quando a economia está boa, nós temos menos desemprego que a média do país. Mas quando a economia está má, temos mais desemprego que a média do país. E, portanto, nós temos claramente que continuar a apostar no turismo, mas diversificar e pegando nas características endógenas que temos na região, naturalmente que tem a ver com o mar, tem a ver com o turismo não, a agricultura, com a questão das energias renováveis. Poucas pessoas sabem, mas nós temos aqui, na zona nordeste do Algarve, uma das zonas com maior incidência solar da Europa, onde se deve continuar e começar a apostar cada vez mais nas energias renováveis. Porquê? Porque o Algarve cresceu em 20 anos cerca de 15% da sua população, mas o consumo energético cresceu 80%. E, portanto, o Algarve tem que caminhar para a questão do fomento e do apoio às energias renováveis, sob pena de criarmos aqui um estrangulamento desnecessário na região, tendo em conta que nós temos características muito boas para a eficiência energética. Outra questão que também gostaria aqui de salientar do bom investimento na região e no próprio país, hoje fala-se muito e continua-se a falar que ainda há alguma burocracia. Mas eu vou só dar 3 exemplos do que este Governo já fez e tem a ver com investimento, mas investir mais, mas com sustentabilidade. Criou o licenciamento único ambiental, LUA. Hoje, quem tiver que fazer um licenciamento, bastará, em função do projeto, há uma entidade que coordena e, portanto, não tem que andar como se fumava no passado, cada um ia à sua capelinha, bater à porta, estava bem, estava mal. Esse Governo tratou dessa questão. O sistema da indústria responsável, o licenciamento zero. Portanto, há aqui claros indicadores das apostas que este Governo fez na questão do combate à burocracia, onde no Algarve nós continuamos a dizer que já há passos dados, mas tem que se dar mais ainda na questão do Simplex do Mar. É algo muito caro ao Algarve, o Simplex do Mar, porque ainda há alguns setores, ainda é necessário ir a mais do que 3 ou 4 instituições para um licenciamento de algum projeto que se queira fazer na zona mais litoral, mas que há legislação que está a sair e a melhorar estas questões. Outra questão, a terceira que gostaria de referir, tem a ver com a simplificação que os planos diretores municipais vão ter. Hoje, quem quer fazer um investimento tem que fazer um périplo por várias instituições, organismos concentrados do Estado, para perguntar se pode ou não pode fazer, tem que esperar por vários parceiros. A partir de 2017, meados de 2017, os PDMs têm que estar revistos e vão estar vertidos nos planos diretores municipais todas as condições para a edificabilidade. E, portanto, a pessoa ou o empreendedor, só tem que se deslocar ao município, não tem, naturalmente, que fazer este périplo que hoje faz. E isso é uma vantagem clara e um grande combate à democracia. À burocracia, obviamente. Na questão da democracia, é outra das grandes apostas que este Governo fez, porque, reparem, na própria legislação hoje, vou dar aqui um exemplo simples, nas próprias comissões de acompanhamento de planos, hoje os interessados e o próprio povo em geral pode participar mais do que antigamente, ou seja, está-se a democratizar também, claramente, ao contrário do que se diz, a própria intervenção da Vox Populi no planeamento e na procura do bem-estar em cada um dos nossos territórios. Também gostaria, apesar disso, dizer que muito foi feito, como aqui referi, mas ainda há aqui umas questões onde nós, no Algarve, também gostaríamos que fosse um bocadinho mais longe, que tem a ver com a transferência de competências para as autarquias. Está, neste momento, e muito bem, a ser entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios discutida a transferência de competências na saúde e mais na educação do que já foi feito no passado, mas há uma que nós, no PSD Algarve, temos falado muito e continuamos a dizer que temos que caminhar ainda mais nesse sentido, que é a questão da gestão das áreas ribeirinhas. As áreas ribeirinhas urbanas,
o entendimento que nós temos do PSD Algarve é que deve ser gerida pelos municípios. E, portanto, continuaremos a tentar demonstrar e a demonstrar claramente, efetivamente, que é uma competência que deve ser dos municípios e não como hoje, por exemplo, acontece, e já que estamos em Faro dizer, que há aqui uma determinada zona que a Câmara faz obras e a entidade que gera neste momento, penso que é a DOCA Pesca, há algum tempo atrás, a IPTM, é que recebe receitas. E, portanto, nós temos que caminhar ainda nesta procura destes pequenos desacertos de gestão territorial que nos parece que o município, naturalmente, é fundamental nessa área. Como apostas de futuro, e que nós entendemos que tem a ver com investir mais, e naturalmente que vai haver no Algarve, é a questão nas empresas, é de inovação e diversificação, como há pouco disse, temos que continuar a apostar no turismo, mas começar a pegar nas nossas características endógenas, vejam o mar, vejam o agroalimentar, são duas áreas que temos que cada vez apostar mais, pegar no conhecimento da universidade e transferir para as empresas para criar conhecimento e criar valor, mas principalmente criar emprego. Hoje, acho que ninguém tem dúvida que, ao contrário, há 30 anos atrás, que toda a gente dizia que eram os municípios que tinham de dar emprego, hoje os municípios e o Estado, isso está claramente demonstrado que não. Tem que ser as empresas que têm que ter condições, através de menos burocracia, mais fácil licenciamento, com essa transferência de conhecimento que referi, fazer com que criem valor. E hoje o valor, cada vez mais, não é medido só no lucro da empresa, é medido no lucro da empresa e nos postos de trabalho que cria. Porque os senhores presidentes de Câmara, permitam-me que lhe faça esta nota, nas próximas eleições autárquicas, claramente que têm que fazer um caminho que é, eu vou dar melhores condições para criar emprego no meu Conselho. Se for dizer que vai fazer uma piscina, eu penso que não terá muitos votos, perdoem-me a sinceridade, mas esta questão da coesão está muito bem resolvida no Algarve, agora temos que passar para a competitividade. E essa competitividade é exatamente na condição que se tem que dar às empresas para criarem emprego. Naturalmente que, além desta questão de inovação e diversificação nas empresas, temos que apostar na valorização territorial. Nós temos características endógenas, quer ambiental, quer culturais, que têm que ser potenciadas. Nós temos um equipamento no Algarve que é a Fortaleza de Sagres, pouca gente sabe, mas em 2014, está aqui o Diretor-Regional da Cultura, penso que não me vou enganar, teve mais de 270 mil visitantes, é preciso perceber o que é que estamos a falar, portanto não é um equipamento que se deve desprezar, antes pelo contrário continuar a apostar, e nós, até através de fundos comunitários, temos feito. E essa é uma das críticas que a região tem, a questão da cultura, do património, que tem que ser uma aposta, porque aparentemente está desviada no turismo, mas não está. Também potencia o turismo. E a questão da coesão e inclusão, naturalmente que temos que combater as assimetrias que existem no Algarve, nós temos 1/4 do território, 3/4 da população, e temos que esbater esta diferença, apesar também tenho que vos dizer, que se formos estudar a história do Algarve, não precisa estudar muito, basta olhar para as cidades. Nós, das cerca de 12 cidades que temos no Algarve, se assim se pode dizer, 10 estão no litoral. E, portanto, há aqui os séculos trouxeram-nos aqui umas características na região que não é fácil combater, mas temos que combatê-las, porque, de facto, não podemos continuar a ter tudo concentrado nas zonas urbanas. E, portanto, terminava dizendo que, claramente, para o PSD Algarve, investir mais, mas com sustentabilidade. Muito obrigado.